Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que busca refletir sobre aspectos importantes da educação transformadora e sobre questões do Prêmio Educador Transformador. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre relato de práticas, um aspecto importante para a trajetória de um educador e também para o cadastro de um projeto no prêmio. E hoje, a gente vai estar com a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Wellington. Muito obrigada pela presença aqui. Vai ser um prazer a gente conversar aqui com todos esses educadores. Legal. A gente não está sozinho, a gente também conta aqui com o Sebrae, que quem está com a gente é a Priscila Veloso, que é gestora do Sebrae Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, Priscila. Olá, Wellington, Adriana, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, ajudando aí os nossos professores nesse diálogo de práticas, né, de escrita de práticas pedagógicas. Exato. Então, para começar e dando já sentido ao nome da nossa série, a gente vai começar então diálogos com uma questão. Coloca aqui para a gente debater qual a importância de um relato de prática. A gente percebe, né, que no dia a dia de um professor, a gente é tomado pelas tarefas, pelo fazer. O fazer acaba tomando grande parte do dia a dia e da atenção de um professor. E diante da burocracia, que é o processo educacional, muitas vezes a gente não consegue atender a um relato de prática, ou fazer esse relato de prática, ou registrar essa prática de tal forma que a gente consiga, mais na frente, entender como foi, o que deveria ser aprimorado e como a gente pode, ao longo do tempo, evoluir essa prática. Queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso. Qual a importância de um relato de prática e como a gente consegue colocar isso no dia a dia da educação, no dia a dia da escola. Posso começar, Wellington? Por favor, Adriana. Bom, gente, eu acho que o relato de prática ele é fundamental para qualquer educador, mas eu até querer trazer um pouquinho um conceito antes disso. É para qualquer pessoa. Sabe aquele nosso caderninho ao lado da cabeceira, de a gente registrar as nossas reflexões, as nossas práticas? Toda vez que você relata alguma coisa, seja na forma oral, que você está contando alguma coisa para alguém que você fez ou que você experienciou, ou você está registrando isso, talvez até para você mesma, e que depois você vai fazer algum uso desse registro, esse processo de relatar, ele é um processo que ajuda a autorreflexão sobre o que você fez realmente. Ele é um processo que ajuda a compartilhar ideias com outras pessoas. Ele é um processo que te leva a amadurecer sobre o que você fez. É quase que também um processo metacognitivo, porque te ajuda a pensar sobre aquilo que você experienciou. É um ato, né? Porque relatar é um ato, é um comportamento, é uma atitude que pode ser da forma oral, como aqui nós estamos relatando informações para vocês nessa conversa. Pode ser na forma escrita. Aqui no caso do prêmio, é muito claro que não é este prêmio, mas a qualquer prêmio que você faça uma inscrição ou qualquer concurso, você tem uma forma de entregar alguma coisa a esta instituição que conta o que você fez. Então, a importância desse relato é você conseguir fazer esse registro, no caso específico aqui do prêmio, é na forma de registro escrito. Existe a possibilidade de ser um registro por vídeo, porque você pode anexar vídeos, existe a possibilidade de ser um registro por fotográfico. Então, o conjunto deste registro, ele é importante porque ele vai mostrar aquilo que você fez de melhor. E você tem várias formas de contar isto. Uma delas é você contar a partir do que você acha que é importante. A outra delas é você
olhar o que as pessoas que vão ler este registro esperam ver no seu relato. E aí sim, uma dica aqui para finalizar essa minha fala inicial. Todo prêmio, todo processo de seleção que envolve um relato, existe um regulamento, existe algo que baliza o que quer ser avaliado ali naquele relato. A primeira coisa a fazer para fazer um bom relato aqui, no caso do prêmio, é ler com atenção esse regulamento. É ele que vai dizer para você o que é importante dar foco no seu relato e no seu registro de prática. Eu acho que para começar a conversa, Wellington, eu queria colocar essas questões. Acho interessante, Adriane, você traz uma coisa que eu também, refletindo sobre a ideia de relato, a gente então percebe que relato é educação, né? Relatar é um processo que se insere no processo da educação. Quando você relata, você traz, como você falou, a possibilidade de reflexão, de aprofundamento, de aprendizado. E aí você pode, de fato, caminhar e evoluir, né, diante das ações. Só trazendo uma questão importante aí para o prêmio, ele permite que a gente faça anexo de imagens e de PDF, tá? Então, o link do vídeo pode ser colocado em um PDF e aí sim, a gente, no processo de avaliação, pode avaliar o vídeo. Então, quem tem vídeo, é importante que ele vá primeiro para uma plataforma de YouTube, por exemplo, e aí esse link seja colocado no documento e anexado ao prêmio. Essa informação está no regulamento, não está, Wellington? Essa informação está, e essa informação também está no manual, tá? Por isso que eu falei, olha, a primeira coisa a fazer, ler com atenção o regulamento. Boa. Perfeito, é isso aí, tá bom? E aí, o regulamento está no site do prêmio, que é educadortransformador.com.br. Então, indo lá no site, a gente consegue baixar regulamento, manual de inscrição, conversar, inclusive, com os nossos atendentes no chat. E aí, continuando o nosso bate-papo, eu pergunto à Priscila aqui, levantando essa bola que a Adriana deixou quicando aí para a gente, afinal de contas, o que compõe, no seu entendimento, Priscila, um bom relato de prática? Assim, como que é esse relato de prática? Então, Wellington, estava ouvindo aqui a Adriana falar e estava pensando aqui comigo mesma, né? Quando a gente fala relato, né? O relato, ele existe, né, enquanto prática sociocomunicativa, né? Então, desde que o homem, né, estabeleceu ali seus vínculos interativos, né, com outros humanos, começou a ter esse relato de práticas, porque nada mais é do que contar, né, o que aconteceu. Então, assim, quando a gente traduz em palavras mais simples, isso se torna mais acessível a todos. Então, quando a gente está falando ali em relatar uma prática, né, que você, enquanto educador, faz tão bem ali no seu dia a dia, relatar de forma simples, como se eu sempre procuro falar, né, quando algum professor nos procura para perguntar como escrever, eu sempre falo, o relato da sua prática é você falar daquela temática que você tão bem construiu, de uma forma que o leitor ou o espectador, ele entenda nas suas minúcias, no detalhe, tudo o que aconteceu. É como se, ao ler aquele texto ou assistir aquele vídeo, ele se sinta com você quando você estava realizando. E quando a gente fala, né, do prêmio e a gente pega um relato que tem, né, essa característica de contar nos detalhes, é tão gostoso, a gente se sente parte do processo e consegue verificar, imaginar, vivenciar o que o professor passou em todas as etapas e como aquilo foi aceito pela comunidade escolar, pelos estudantes. Então, assim, a dica, na verdade, que eu dou, né? Conte como se você estivesse contando para alguém da sua família, mas que você quisesse que aquela pessoa entendesse tudo o que aconteceu. E quando eu falo tudo, né, as partes boas e o resultado final da sua prática pedagógica, do que você estabeleceu ali
na sua sala de aula? Eu acho perfeito você traz isso, ser simples, né? Ser simples é algo fundamental num processo de relato de prática. E ser simples não é ser simplista, não é deixar faltando, né? Ser simples é a gente, de fato, entender, por exemplo, com quem a gente está falando, ou qual o objetivo desse relato, né? Como é que eu alcanço, por exemplo, o avaliador desse prêmio, né? Que vai ser a pessoa que vai ler esse material e vai julgar, né? Então, eu creio que esse é um aspecto importante para a gente estar trazendo. E nesse processo dessa síntese, eu vou dar aqui digamos, um passo a passo, alguns aspectos que são importantes nesse relato de prática e que eu vejo ao longo do prêmio, dessa história nossa do prêmio. O prêmio é uma co-realização do Sebrae, BET Brasil, Instituto Significar, e a gente já viu diversos aspectos, né, de um relato que são muito bem feitos e outros aspectos que falam, puxa, esse projeto é tão interessante, mas ele não conseguiu transmitir tudo que foi colocado no projeto. Isso aconteceu diversas vezes assim, na nossa caminhada aqui, sabe? Que aí depois, conversando com um professor ou conhecendo na prática, no dia a dia, falei, gente, mas não era exatamente isso que estava naquele escrito. Então, isso é algo que me preocupa de forma legítima, porque o mais bacana e o que realmente faz sentido é que a gente consiga trazer para a prática, né? Trazer para o papel a prática. Isso é que é o rico, isso é que é o bonito. E aí tem alguns aspectos que eu coloquei aqui e que fazem parte desse checklist, eu diria. O primeiro deles é regulamento, ou se isso no prêmio, ou de fato a gente entender quais são as regras do jogo, né? Para quem a gente está falando, o que a gente deve falar, quais são os aspectos relevantes. Então, no caso do prêmio, isso está no regulamento. Agora, se a gente pegar do modo geral, por exemplo, eu vejo que ter um título claro, sabe, assim, é algo que é uma dica simples, mas eu acho que faz toda a diferença, né? Um título, ele diz pra gente do que se trata, né? Ele leva a gente a ter vontade de conhecer, né? Que nem capa de livro quando você vê um título de livro bom. Quantas vezes eu fui no livro quando eu vi o título? Então, isso para mim, título é uma arte e a gente deve estar atento ao título. Eu vou falar sobre eu coloquei 5 aspectos que eu acho importantes, e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre eles, tá? Eu queria ouvir vocês depois. Um outro é ter o objetivo bem definido. Certamente, como no prêmio a prática já foi implementada, ela já foi feita, o objetivo foi colocado lá atrás. Quando a gente fala de objetivo, a gente está falando de intencionalidade. Na educação é muito importante a gente ter isso, e para o nosso avaliador, isso é um aspecto muito importante. Ele precisa entender que aquilo não foi um acaso. Houve intencionalidade naquela prática. Então, quando você relata o objetivo que teve naquele momento, quando a prática foi colocada lá na escola, na sua sala de aula, com seus alunos, o avaliador consegue perceber que aquilo foi intencional, e isso é um fator importantíssimo na educação. Outro aspecto importante é contextualização, né? Então, assim, eu vejo que muitas práticas, elas são ótimas, mas educação é contexto, né? Eu não consigo tirar uma prática do seu entorno, eu não consigo, a gente como educador não consegue nem pensar em uma prática em que ela abandona a riqueza da sua cidade, da sua comunidade escolar. Então, trazer o seu contexto e o contexto dos alunos enriquece muito a prática. Um outro aspecto que eu diria é a descrição, o passo a passo das atividades. Isso tudo vai estar lá no nosso formulário, e eu estou trazendo porque isso também está numa abordagem científica de prática pedagógica. Então, qualquer abordagem dessa vai ter que ter esse passo. Então, esse passo a passo também, e aí eu trago muito o que a Priscila trouxe, é um passo a passo objetivo, né? É entender aquilo que realmente faz sentido, o que foi importante. E isso é quase como eu conseguir criar uma receita, de bolo, para que outros consigam, no mínimo, se inspirar naquilo que é transformador e que eu fiz. Então, esse passo a passo, ele precisa ser objetivo. Isso aí também foi trazido aqui, um aspecto final que eu acho que é importante, é ter uma análise crítica. E essa análise crítica, ela se coloca no prêmio
quando a gente entende que aquela intencionalidade, aquele objetivo que eu tive, ele, na verdade, tinha como propósito desenvolver competências, por exemplo, competências empreendedoras, que é um aspecto importantíssimo no nosso prêmio. Então, assim, se eu estou buscando isso, eu quero entender, enquanto avaliador, se para o nosso avaliador aqui do prêmio, ele vai perguntar, puxa, a pessoa que levou os seus alunos a um passeio pela cidade para descobrir aspectos históricos da cidade, mas com qual objetivo? Esse com qual objetivo, ele resultou em alguma coisa, um desenvolvimento de alguma competência, que é uma competência intencional, prevista no processo educacional a ser desenvolvida e que teve um resultado. Então, essa análise, essa trajetória, que começa na intencionalidade e ela finaliza com o resultado, que foi o que a Priscila trouxe, assim, o que mudou na nossa vida, na vida do aluno, no contexto escolar, a partir dessa prática, são aspectos que eu vejo como muito importante no relato, em qualquer relato, e que ele vem destacado no cadastro do prêmio. A única diferença é que a gente pergunta, se a gente olhar lá, a gente sai perguntando várias questões ao longo do processo para que o nosso candidato, o professor, ele consiga escrever esse espaço. Como vocês veem esses passos, Adriana e Priscila? Nossa, Well, você falou tanta coisa que eu tinha vontade já de comentar um monte de coisa ao mesmo tempo, mas vamos lá. Acho que um ponto aqui que eu ressaltaria de bastante relevância é o nome do prêmio. Educador transformador. A palavra transformar significa mudar a forma como se faz alguma coisa. Ou seja, se eu transformo, se eu sou uma educadora transformadora, está implícito que se esse projeto é transformador, eu vou fazer alguma coisa para mudar algum formato já pré-existente. Esse conceito é importante que o educador pense e reflita, porque ele pode ser o foco aonde ele tem que estar atento a todo o processo de relato dele. É isso que o prêmio quer ver, exatamente qual foi a virada, a chave da virada desta transformação. Então, esse é um conceito que eu queria trazer aqui como muito relevante, além de ler o regulamento com atenção, que eu falei também na minha fala anterior. Outro ponto importante, este relato aqui, especificamente no caso deste prêmio, ele é um relato do que foi feito. A Priscila falou bem isso, né? É contar o que foi feito, simples assim. Ai, se fosse tão simples assim. Por que eu digo isso? Porque, naturalmente, isso às vezes, no dia a dia da rotina do educador, louca, com tanta coisa para fazer, normalmente não existe já essa prática da rotina. Porque o certo seria, a todo momento, registrar até uma aula dada, para saber, frente a uma próxima aula, o que foi bom, o que foi ruim, e eu poder reformular essa aula, né? Esta prática de a gente estar constantemente relatando a nossa atuação, que pode ser na forma da escrita, como eu falei, que pode ser em sínteses, que pode ser de várias formas, mas é aquilo que o Wellington falou e eu gostei. Isto é educação. E você ter um comportamento de relatos, seja ele qual for o modelo, você está num processo constante de autorreflexão, metacognição, um processo de evolução. Então, este é o nosso prêmio. Você não vai relatar alguma coisa que você não fez, como uma intuição ou um planejamento que você gostaria de fazer. Este não é um prêmio de planejamento de uma ideia, que você relata uma intenção sua. Tem, como o Wellington falou, objetivo e intencionalidade? Tem, mas do que você já fez lá atrás. Então, isso é importante. Muitas das vezes eu imagino que vocês devem, ao registrar, ter novas ideias de como poderia ter sido o projeto. Ótimo, porque isso é um ganho, mas isso vai ficar para um outro projeto para você realizar depois. Este projeto é um projeto que você já fez. Portanto, aqui eu digo com o educador que se você está nessa fase de inscrição, foque no que foi feito, mas nada impede de você usar essa série de diálogos para você se
estruturar e criar novos processos e novos projetos em outras edições e aprimorar sua prática. Eu acho que essa é uma série que também serve para aprimoramento de prática. Então, eu vejo que esse ponto de você não inventar coisa no relato, mas simplesmente registrar isso de acordo com o que é importante ser registrado ali e o que está sendo olhado, o que está sendo validado ali como importante neste prêmio. E um último ponto que eu queria deixar aqui, que eu acho que é a história da objetividade, da escrita concisa. Isto eu acho que é importante. Educador tem uma dificuldade natural, eu acho que deve ser genética, gente, de ser objetivo. Por quê? Porque a gente gosta de falar, gosta de explicar detalhes, gosta de tudo isso. Mas existe até, se não me falha a memória, né, Wellington, você me confirma depois, limitação de caractere, de espaço para o registro. Então, veja, eu gosto quando a gente tem limitações na vida, porque são as limitações na vida que fazem com que a gente se repense, se reorganize e entregue uma outra ideia e uma outra solução. Então, aproveite dessas limitações que existem de caracteres na hora da escrita do registro para vocês darem foco ao que é mais importante e serem objetivos ao que é mais serem objetivos no que é mais importante ser relatado. Nem que você fale, mas isso eu queria contar. Ok, como eu vou contar isso? Veja, quase que relatar isto é como você desenhar uma escrita diferenciada mesmo. O título, Wellington, a ideia que você deu é perfeita. Por que eu vou dizer isso? Eu, como diretora de conteúdo na BET, fico bolando e descobrindo com os palestrantes bons títulos de palestras. Que é exatamente isso, porque eu só vou ter aquele título para que a pessoa fale, quero entrar neste auditório e não naquele. Então, um título de um livro, ele diz muito, é a sua via marketing educador, que você vai ter que tirar da cachola para poder falar, que criação que eu vou fazer isso? O que eu vou chamar atenção aqui nessa minha ideia? Sejam criativos. Um relato precisa também ser criativo nesse aspecto. Então, acho que é um pouco de tudo isso que eu queria trazer aqui de comentários. Perfeito. E realmente a gente tem limites, tá, Adriana, de caracteres e para facilitar a vida, inclusive, dos nossos avaliadores, porque senão a gente não consegue executar o processo de avaliação. Tanta inscrição. Priscila, o que você me diz a respeito desse formato, dessa trajetória que é da intencionalidade até o resultado final que se espera numa prática pedagógica? A Adriana estava falando aqui, né, e eu estava pensando, a gente sempre pensar no avaliador, né? Porque a partir do momento que você está, né, se inscrevendo para um prêmio, você tem que ter a intencionalidade de que o seu relato ele seja relevante entre tantos demais relatos que vão chegar para aquele avaliador. E há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, eu fui avaliadora do nosso prêmio que tinha, né? O nome era outro no passado. E a gente, enquanto avaliador, quando você recebe um relato, você lê, né, todos aqueles relatos, você fala, não, hoje eu vou ler X relatos no dia. E tem alguns relatos que a gente sente que faltou alguma coisa. E eu simplesmente não posso pegar o telefone e ligar para aquele professor e perguntar o que ficou faltando, algum detalhe que se perdeu, ou que às vezes ele poderia ter colocado ali de uma forma sucinta. E como, né, o avaliador são milésimos, né, de diferença entre uma avaliação e outra, o que eu falo para vocês, trazendo também das nossas falas, né, e principalmente da fala da Adriana, ser conciso no que você vai falar, mas não deixar de fora assuntos que sejam relevantes para contextualizar o que você está querendo demonstrar com a sua prática e deixar sempre a realidade muito à tona, né? O Wellington trouxe também, não tem como você desvencilhar a sua comunidade, a comunidade na qual aqueles alunos estão inseridos,
da sua prática, do porquê que você teve aquela ideia. Eu acredito que para o avaliador, né, que está verificando o seu texto, é muito importante você trazer a contextualização. E logo depois da contextualização, você pontuar momentos importantes. Eu acho que são marcos temporais do seu processo, né, da sua prática. E lembrando que, quem sabe, um outro professor, ao acessar o seu texto, ele fala, nossa, a gente tem essa mesma realidade, por que não eu colocar isso em prática? Então, o que é muito importante, creio que, tanto para nós, Sebrae, como Instituto Significar e a BET Brasil, é justamente isso, nós potencializarmos, darmos luz a essas práticas que vocês, educadores, fazem tão bem nesse nosso país todo, né? Então, assim, tem muitos relatos que eu leio e eu até me emociono, que eu falo, gente, como que isso realmente mudou a realidade daquela comunidade, daquela escola. E nós, né, temos um Brasil tão grande, vários Brasis dentro de um Brasil, cada escola é uma escola. Então, o que eu trago para vocês, assim, eu gosto muito do storytelling, porque o storytelling, ele te leva a você querer ficar naquela história, né? E o que é? Quando a gente fala, né, trazer o storytelling ali para dentro da sua prática, você identificar uma narrativa para contextualizar a sua prática pedagógica, porque isso vai trazer ao leitor, seja ele, né, o avaliador, ou depois mais para frente, né, quando a gente publica as práticas, né, Adriana e Wellington, outros professores se sintam instigados a desenvolver práticas também na sua realidade para transformar a vida das pessoas. E aí a gente traz de novo o nome do prêmio, que é Educador Transformador. Então, essa dica que eu deixo para vocês é isso: identificar a narrativa, fazer uma introdução atraente, né? Contextualizando ali com o título que você escolheu. Eu acho que com isso você já consegue desenvolver uma temática de uma forma que ela seja relevante para a nossa comunidade e para que você também consiga ser premiado aí, né, nessa premiação tão importante que é o Prêmio Educador Transformador. Eu acho que só comentando, Priscila, eu esqueci de fazer esse apontamento e você trouxe isso na minha memória. A gente publica essas práticas, né, no prêmio, e é fato isso. Mais uma importância do relato de uma prática ou de um registro é a gestão de conhecimento da comunidade educativa. Quando isso se revela compartilhado, é conhecimento produzido sendo compartilhado. Então, assim, às vezes você não está simplesmente registrando e se inscrevendo num prêmio. Você está colaborando para a gestão de conhecimento da prática educativa brasileira, né? Isso é fundamental. Muito bacana, muito legal. Inclusive, você trazer storytelling, eu acho que o que nos liga são as histórias, né? As histórias, elas têm um papel importante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente vê a descrição de um prêmio, né, o relato de um prêmio, em que ele, de fato, traz essa história mostrando o protagonismo do aluno, né, que é o personagem central da prática pedagógica, a gente consegue, de fato, encantar e emocionar o avaliador. Eu acho que isso é uma chave importantíssima no processo de relato de prática, né? Bom, gente, a gente continuaria aqui muito tempo. O papo é ótimo. Inclusive, fica um convite aqui para a gente pensar no segundo episódio também de relato de práticas, porque tem muito a se falar, mas eu creio que a gente conseguiu mostrar uma síntese aqui importante. A gente trouxe alguns aspectos que servem como pontos para inspirar, para a gente se preparar, para a gente entender que, como vocês trouxeram, o que importa é que a gente vá para o processo de cadastro, né, de inscrição, entendendo que a gente está conversando sobre aquilo, dialogando, trazendo a verdade do que foi feito, porque aquilo nos encantou enquanto educadores, enquanto pessoa. E é esse encantamento que a gente quer transmitir naquela plataforma, naquele processo de inscrição. Então, a gente vai ficar por aqui nesse episódio.
eu deixo com você, Adriana e Priscila, para últimas palavras de vocês. Eu vou tentar fazer uma analogia, uma metáfora aqui que às vezes ajuda bastante. Imagine que eu passei um mês na Itália e eu voltei dessa minha experiência na Itália. E aqui eu encontrei duas pessoas amigas. Uma delas, uma pessoa de restaurante, dono de restaurante. E a outra, uma pessoa de galeria de arte. Será que eu relataria a minha experiência igualmente para essas duas pessoas? Por que eu estou falando? Todo mundo sabe que a resposta é não. Porque a pessoa do restaurante vai me falar como é a massa de lá, como é o tempero, como é que é, o que você comeu, o que você não comeu. E a pessoa da arte vai me perguntar que museus que eu fui, quais são as obras de arte, quais são as coisas mais importantes em termos de história da arte da Itália. Veja, a minha experiência foi a mesma que eu vivi, mas eu tenho como dar foco nos meus relatos. Por que eu fiz essa analogia? Porque aqui vocês, educadores, professores, devem dar foco à transformação. É isso que a gente quer ouvir. A experiência de vocês tendo foco em que transformação que vocês conseguiram na prática de vocês com seus estudantes. E isso tem que reger todo o processo do relato, tá? Então é só uma analogia que falei, puxa, de repente essas histórias podem ajudar, tá bom? Obrigada a todos e a todas. É isso aí, gente. Quando a Adriana traz esse fechamento dela, me veio uma outra luz aqui. Quando a gente está escrevendo essa prática, né, de vocês, além de vocês pensarem, né, no impacto transformador, lembrem-se que nós estamos falando, né, da aprendizagem dos alunos e a transformação educacional gerada na vida de cada um. Porque quando a gente fala, né, das competências empreendedoras para a educação, a gente vê que as práticas realizadas em sala de aula, elas podem, de fato, transformar realidades. Então, tenham isso em mente. Nós estamos aqui ansiosos, né, para receber as inscrições e as práticas de vocês, tá? Então, se inspirem bastante, leiam o manual, que eu tenho certeza que vai ser show de bola e vocês vão poder relatar aí da melhor maneira possível, tá bom? É isso aí, gente. Então, tratem com carinho o relato de práticas. Que seja um momento realmente de encantamento, de cuidado. E a plataforma, ela permite que a gente faça o relato em etapas. Então, a gente não precisa chegar lá e escrever tudo de uma vez. A gente pode fazer em etapas. Isso facilita bastante o processo, tá? Bom, mais uma vez, agradeço Priscila, agradeço a Adriana e agradeço a você que está aqui com a gente. Assista os outros episódios de Diálogos e lembrando, o Prêmio Educador Transformador é uma realização da PET Brasil, Instituto Significare, Sebrae, e ele tem o objetivo de dar protagonismo e voz aos educadores do Brasil. Então, muito obrigado pela audiência de vocês.